Fala, galera concurseira do Brasil. Professor Abner Mansur chegando para darmos continuidade a os nossos vídeos de formação e capacitação de docente. Na aula anterior, falamos sobre as modalidades e as dimensões. Agora está na hora da gente enxergar o planejamento, ou seja, o plano de formação. Quais são as etapas de um plano de formação, né? E o que existe dentro de cada etapa. Esse é o assunto deste vídeo, é o assunto desta aula, tudo bem? Então vamos lá, presta atenção, porque essa é a nossa canção. Vem comigo. São 5 as etapas existentes dentro de um plano de formação e capacitação de docentes. O projeto é formado por 5 etapas. Tem um mnemônico para essas etapas, né? A gente já vai chamar de CODEDAV. CODEDAV. C-O-D-E-D-A-V. CO de concepção, é a primeira etapa. D de diagnóstico, que é a segunda etapa. E de estruturação, que é a terceira etapa. Mais um D de desenvolvimento, que é a penúltima etapa, e o A e o V juntos, AV, que é de avaliação, que é a última etapa. São 5 etapas, CODEDAV. O método CODEDAV é o método onde o analista em gestão educacional, onde o gestor, o coordenador pedagógico, responsável pelas formações, vai organizar o seu projeto, vai organizar todo o processo de trabalho. O quadro aqui atrás de mim está organizado com uma coluna para cada uma das etapas da CODEDAV. Vem comigo, vamos vencer, porque na tua vida é só vitória e aqui no quadro também a gente entende com muita facilidade. Vamos embora. Vamos embora. Olha lá. Primeiramente, concepção. Primeiramente, concepção. Olha lá no quadro. A etapa da concepção né, é o momento onde o responsável pelo projeto vai descrever e justificar o projeto. Então, eu vou fazer a descrição, primeiramente. Projeto de formação e capacitação de docentes que prevê tal, e promoverá tal, com o objetivo de tal. Você vai descrever o projeto, vai dissertar sobre ele, vai falar sobre ele, claro, de forma não técnica, não detalhada, mas é a introdução. Na fase da concepção, é a fase de fazer uma breve descrição do projeto. E essa descrição, atenção para a tua prova, essa descrição tem que estar acompanhada de uma concepção. Esta descrição, desculpe, tem que estar acompanhada, na concepção, essa descrição tem que estar acompanhada de uma justificativa. É a resposta do porquê. Por que é necessário realizar esse projeto? Por que é importante trabalhar essa formação? Então, além de uma breve descrição, é importante se justificar a necessidade do processo, ok? Agora, nesta descrição e justificativa, vem a parte mais importante da concepção. Concepção aqui é sinônimo de nascimento, tá bom? É quando o projeto, o processo de formação nasce, né? E olha que legal. Olha lá no quadro comigo. Além de justificar e descrever, é necessário fazer a identificação da
as necessidades de aprendizagem dos professores e dos alunos. É isso mesmo. Professor, necessidade de aprendizagem dos alunos, é claro. É claro. Eu preciso identificar o que é necessário o aluno da minha escola aprender e o que está faltando também os professores aprenderem. Não é porque a formação é formação de docentes que o aluno não é foco. O aluno continua sendo foco. Por quê? Porque se eu percebo uma deficiência no aluno, logo o professor não está conseguindo suprir essa deficiência. Se o professor não está conseguindo suprir essa deficiência, está faltando algo para o professor aprender. Então, eu preciso identificar as necessidades de aprendizagem do meu corpo docente, professores, e do meu corpo discente, alunos. Percebeu ou não? Percebeu? Então, eu primeiro, na concepção, identifico o problema. Na concepção, é hora de identificar o problema. Professor Abner, por que o senhor está falando isso? Porque na próxima etapa que vem agora, a etapa número 2, que é a do diagnóstico, também é um exercício de identificação, mas não é um exercício de identificação de problema, porque identifica esse problema, ou seja, necessidade de aprendizagem, ou seja, o que está faltando aprender na concepção. Quem está faltando aprender? Os professores e os alunos. Tudo bem assim? Legal. Aí, concepção toda montadinha, com descrição, com justificativa, identificação de necessidade de aprendizagem de professores e alunos, está na hora de evoluirmos para a segunda etapa. Olha lá no quadro. Está na hora de evoluirmos para diagnóstico. E diagnóstico é um exercício de identificação também, mas não mais do problema. Na etapa do diagnóstico, se identifica a solução, o remédio para a doença, a solução para o problema. Preste atenção, porque essa é a nossa canção. Olha lá no quadro comigo, ó. Aqui, né, neste momento, o responsável pelo processo, pelo projeto de formação, né, precisa identificar e elencar, né, identificar e elencar os conteúdos que precisam, que necessitam ser ministrados. Com base em quê? Olha lá, é o que a gente chama de base PPR. Base PPR. Com base em que o coordenador pedagógico, o gestor educacional, vai conseguir identificar e elencar os conteúdos que serão trabalhados, ou seja, os remédios, as soluções. Na primeira etapa, concepção, se identifica problema. Na segunda etapa, diagnóstico, se identifica solução. Não é a mesma coisa. Olha lá no quadro, quais são os 3 elementos PPR para que o coordenador possa identificar a solução. Ou seja, os conteúdos que precisam ser trabalhados. PPR. O primeiro P, plano de aula e de ensino. Plano de aula e de ensino dos professores ou do professor. Olha lá, plano de ensino, você sabe muito bem, é um plano de médio prazo, não é isso? É um plano de caráter tático que organiza um calendário, um curso de ação que envolve uma determinada quantidade de aulas. Plano de aula é um microprojeto. Ele é operacional, ele é de curto prazo, não é verdade? E ele envolve especificamente só as ações que serão trabalhadas naquele encontro.
Esse é o plano de aula. Então, quando o coordenador, quando o gestor tem acesso ao plano de ensino e o plano de aula do professor, ele já consegue enxergar ali o que é que está faltando, o que é que está precisando. Mas é PPR. O primeiro é plano de aula, de ensino de aula do professor. O segundo P é produtividade do aluno. As tarefas, os trabalhos, né? O coordenador tem que ter acesso à produção dos alunos para saber o que é que eles não estão trabalhando. E por último, o PPR, o R é de resultado dos alunos. Com base nos resultados, o coordenador, o gestor vai saber onde os alunos estão bem, onde eles estão com mais dificuldade. Então, olha, o diagnóstico é de fato um diagnóstico, é um raio-x. Com base nos elementos PPR, plano do professor, né, de ensino e de aula, produtividade dos alunos e resultado dos alunos, é necessário, é suficiente para se fazer um diagnóstico e, com base neste diagnóstico, identificar e elencar os conteúdos, os temas, os assuntos que serão trabalhados nas formações e capacitações. Não esquece, concepção identifica o problema, tanto do aluno como do professor. Diagnóstico identifica e elenca as soluções, que são os conteúdos que deverão ser trabalhados. Tudo bem? Concepção montada, diagnóstico montado, está na hora de estruturar esse projeto. Vamos para a terceira etapa, que é a estruturação. Olha lá no quadro comigo, estruturação. A estruturação é o momento, olha lá, aqui, né, se constrói um calendário programático, onde já se saiba quais conteúdos serão trabalhados e quem irá trabalhá-los. Bora lá. Agora sim, é a hora de montar as datas dos encontros, os horários dos encontros, quando isso vai ocorrer, tá bom? É a hora da estruturação. Então, formação. Essa formação terão, sei lá, 10 encontros. Essa formação terá 10 encontros de capacitação, por exemplo. Lembra, capacitação é o nome que se dá ao encontro propriamente dito. E formação é o nome do projeto como um todo. Um conjunto de capacitações gera um projeto de formação, porque um projeto de formação é composto por um conjunto, por uma sequência de capacitações. Show de bola? Tá claro isso? Tá claro, desde a primeira aula que eu venho batendo nessa tecla. Aí agora presta atenção que é a nossa canção. Na estruturação você vai definir quantidade de encontros, em que datas eles irão acontecer, qual a carga horária, quanto tempo vai durar, qual tema será trabalhado em cada encontro, quem serão os formadores. Essa produção de programação é chamado por Felipe Perrenot de estruturação. E o próprio Felipe Perrenot, sociólogo, educador suíço, que é a base para o nosso trabalho, ele diz uma coisa muito interessante. Ele fala assim, olha, se estivermos falando de educação infantil ou ensino fundamental anos iniciais, basta uma reunião semanal ou no máximo quinzenal, juntando todos os professores, com no mínimo 2 horas de duração cada reunião. Vou repetir. Perrenot recomenda que, no caso de educação infantil ou ensino fundamental anos iniciais, basta uma reunião semanal ou no máximo quinzenal, com no mínimo 2 horas de duração a carga horária do encontro. Agora, se for ensino fundamental anos finais e ensino médio, aí o negócio muda de figura, porque nós vamos ter 3 tipos de reunião. Nós vamos reunir por área de conhecimento, humanas, exatas, né, como o Perrenot fala. No Brasil, a gente vai chamar a área de conhecimento de linguagem, de matemática, natureza, humanas, né?
Então, isso aí, por área de conhecimento, nós vamos ter reunião semanal ou no máximo quinzenal, com no mínimo 2 horas de duração, igualzinho à situação anterior. Porém, quando eu for reunir por turma, por série ou por ano, aí basta uma reunião mensal, com no mínimo 2 horas de duração. E quando eu vou fazer reunião geral com toda a equipe docente, aí é, no mínimo, né, uma por mês, com 2 horas de duração no mínimo. Com 2 horas de duração no mínimo. Show de bola? Pausa esse vídeo, vai e volta para você anotar bem bonitinho, porque todas as informações que eu falei aqui podem ser questão de prova, porque Renault indica que esse é o modelo correto de alternar os espaços entre as capacitações. Tudo bem assim? Show de bola? Essa foi a estruturação. E agora chegou a hora, já que o esqueleto está pronto, que é a estruturação, chegou a hora da gente trabalhar cada encontro. E o nome do planejamento que se dá para cada encontro é desenvolvimento. É a quarta etapa do CODEDAV, é a quarta etapa aqui do plano de formação de docentes. Olha lá para o quadro. Desenvolvimento. Tá vendo? Desenvolvimento. Olha lá. Agora, o coordenador, o gestor educacional, ele vai ter a obrigação de estruturar, organizar cada encontro, o que vai acontecer dentro de cada encontro, com base nas seguintes etapas. Olha lá, para o quadro. Problematização, sistematização e institucionalização. Tenho que ter essas palavras de cor para a minha prova. Bora lá. Presta atenção que essa é a nossa canção. Problematização é a hora do debate. É a hora dos professores desabafarem. Só que essa problematização ela não pode ser feita de qualquer jeito. Ela tem etapas dentro dela. Tem ferramentas para serem trabalhadas dentro dela. A primeira ferramenta é a tematização. Dentro da problematização tem a tematização. O que é a tematização? É quando o coordenador, o gestor, o responsável pela formação, através de textos e de vídeos, mostra exemplos de sucessos. Exemplos onde aquele problema que está sendo levantado pela turma de formandos, pelos professores, pelos docentes, em outro lugar do Brasil ou do mundo, aquilo foi resolvido da seguinte maneira. E aí vai se trabalhar essa maneira. Então, para inspirar os professores a entenderem que para tudo tem um jeito, antes da gente polemizar, o primeiro passo da problematização é a tematização. É quando a gente mostra, através de textos e de vídeos, soluções, né? Exemplos de êxito. Depois da tematização, vem o momento da ferramenta chamada dupla conceitualização. É a segunda ferramenta da problematização. Primeiro vem a tematização, depois vem a dupla conceitualização. O que é a dupla conceitualização? É um exercício de reflexão no qual os professores pensam na solução, primeiro teoricamente, e depois como aquela solução se daria na prática. Então, primeiro a solução no campo teórico, depois no campo prático, chama a dupla conceitualização. E por último, é um exercício de vislumbração. O nome desse exercício é que é a terceira ferramenta dentro da problematização. Vai anotando aí bonitinho. Já falamos dentro de problematização, já falamos de tematização, já falamos de dupla conceitualização e agora vamos falar de observação de turma. Observação de turma. Na problematização, que não vai acontecer só em um momento, vai voltar, vai ter o retorno, os professores têm que dar um testemunho com base na observação de turma. O que é que funciona muito bem, o que é que não funciona. Como é que cada aluno respondeu a essa introdução de solução. Tá certo assim? Então essa é a problematização, composta por 3 subetapas dentro dela. Tematização, dupla conceitualização e observação de turma. E aí nós vamos para a sistematização. Ó,
Tá vendo? Abaixo de problematização, sistematização. O que é a sistematização? É a síntese. A sistematização é a síntese. Depois de muito debate, é a hora de separar o joio do trigo. É a hora de sintetizar, de resumir o que de fato todos concordaram que serão soluções a serem aplicadas, tá certo? Então, na sistematização, é a hora de separar, porque muita coisa se falou nessa reunião. Porém, um documento escrito vai sintetizar o que de fato ficou válido, o sumo, o extrato, o suco de tudo que foi bom desse encontro. Chama-se sistematização esse momento. E depois disso, o gestor ele tem um papel muito importante, depois de sintetizar, de institucionalizar, ou seja, de oficializar. Uma coisa numa reunião, alguém ir lá e sintetizar o que foi falado. Mas o gestor ele tem o papel de pegar aquilo ali, colocar em documentos, encadernar, mandar por e-mail. Ele tem que dar um ar de oficial. Não é só palavras ao vento. Ah, que legal, definimos isso aqui. Não. Isso agora vai virar norma interna da escola. Isso agora vai virar norma de trabalho na sala de aula. Então, não basta sintetizar, tem que institucionalizar. E aí, o gestor, o analista, ele tem essa obrigação de dar essa áurea de oficial, colocando na parede, colocando na caderneta do professor, entregando através de e-mail, né? Oficializando o documento, de fato, criando uma norma. Tudo bem assim? Ok. E por último, entre aspas, por último, nós temos a avaliação. Olha lá, o que é que diz? Todo o projeto de formação deve ser acompanhado e avaliado, né, de acordo com os seguintes tipos de avaliação. Presta atenção. A avaliação ela acontece o tempo todo. Ela não é só pós. Ela aqui no quadro, ao contrário da concepção, do diagnóstico, da estruturação e do desenvolvimento, que são etapas que estão organizadas em ordem cronológica, a avaliação não está organizada em ordem cronológica, porque a avaliação ela acontece durante e depois do projeto. A avaliação que acontece durante o projeto ela é chamada de acompanhamento ou monitoramento. É a que acontece durante. E a que acontece depois, a gente chama meramente de avaliação mesmo. A gente chama ela só de avaliação. Então, nunca diga que a avaliação é só no final. Ela é durante e depois. E são 3 tipos de avaliação que os projetos de formação e capacitação de professores têm que obedecer. A avaliação interna, a avaliação externa e a autoavaliação. A avaliação interna é quando o próprio gestor do projeto avalia o andamento do projeto de formação. É quando você, como coordenador pedagógico, como analista em gestão educacional, promove uma avaliação do projeto. Chama-se avaliação interna. A avaliação externa é quando uma autoridade educacional acima do coordenador, ou seja, o diretor, o gestor, o secretário de educação, uma comissão do Fórum Estadual de Educação, uma comissão representativa do Conselho Estadual, quando o sistema de ensino, uma autoridade educacional vai avaliar esse projeto. Chama-se avaliação externa. E a avaliação interna é quando os alunos do projeto, ou seja, os professores que estão sendo formados, fazem uma autoavaliação do seu desempenho. Quando eles promovem uma reflexão sobre o que eles estão aprendendo, se eles estão botando em prática de fato, né? Lembra da dimensão do engajamento pessoal, profissional? É isso. É o professor fazer uma autoavaliação dizendo, estou vindo aqui para as formações e estou aplicando na minha sala de aula. Tá certo assim? Essa é a autoavaliação. CODEDAV. Primeiro eu faço a concepção, identifico os problemas. Depois eu faço o diagnóstico com base no PPR, identifico as soluções, os conteúdos. Depois eu estruturo, eu monto um calendário programático com conteúdos, formadores e coloco por área e com no mínimo duas horas de duração, tudo organizadinho do jeito que Felipe Renaud disse. Depois eu vou falar sobre cada encontro, é a hora de montar o desenvolvimento, problematizando, sistematizando e institucionalizando. Não esquece que dentro da problematização eu tenho as ferramentas da tematização, da dupla conceitualização e da observação de turma. E avalio durante e depois, acompanhando, monitorando e avaliando.
De forma interna, eu avalio o projeto. De forma externa, a autoridade sobre mim como coordenador avalia o meu projeto e autoavaliação. Os alunos do projeto avaliam se estão botando de fato em prática o que estão aprendendo na formação. Show de bola? Hora do print! 3, 2, 1. Printei para copiar. Show! Tamo junto. É só vitória. No próximo vídeo, nós vamos falar dos principais erros cometidos pelos coordenadores que fazem com que as formações não funcionem. Também vamos falar de princípios da formação de docentes e vamos embora, porque o projeto tá lindo e tudo eu faço em nome da tua aprovação, da mudança da tua história. Deus te abençoe muito. Tamo junto e até a próxima aula. Tchau!